Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota fé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Meus amigos, minhas amigas, estamos começando mais uma edição do nosso programa Uma História de Sucesso, né? Hoje eu estou aqui com o Dr. Alexandre Herzog, né, o psicólogo do Rio Grande do Sul, né, indicado aí pela Daiane, né, Daiane Ribeiro, que esteve conosco aqui o ano passado, né? E o doutor, boa noite para você, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, você que nos assiste aqui, seja ao vivo, seja no replay depois. Né? É uma alegria estar com vocês aqui. O doutor, desde quando que você é psicólogo? Conta a tua história para nós. Certo. A minha história com a psicologia, ela é bem longa e peculiar. Né? Mas eu estou formado, né, como é a tua pergunta, desde 2012, 14 de dezembro de 2012, uma sexta-feira à noite. Uhum. Né? Então já são praticamente 11 anos, agora no mês de dezembro deste ano. Vou completar 11 anos. E por que a formado. psicologia, doutor? Aí isso ali já é uma história da parte peculiar, né? E eu tinha um grande interesse, na época que eu fiz a minha escolha profissional, pela música, né? Mas eu tinha um particular interesse também pela psicologia, porque eu tive algum contato com a disciplina de psicologia na época do ensino médio, né? No Instituto Adventista, e me chamou bastante a atenção. Então, no momento dessa escolha profissional, aí, como aqui na situação familiar, senti, assim, menos apoio para a área da música, eu fui para a área da psicologia, naquele momento. Hoje em dia, eu faço uma atuação conjunta, né, de música com psicologia. Eu sou prioritariamente psicólogo, mas uso alguns elementos da música no meu trabalho e de outras áreas também. Sim. E como é que é o teu trabalho, assim, com a música, assim, como é que foi essa mistura, música e psicologia? Pois então, eu tive bandas também, participei de bandas, né, dos 15 anos de idade até hoje, né? Hoje eu estou com 37, sempre me envolvi com criação musical. Toquei em 3 bandas locais aqui que faziam suas apresentações, né? E eu era sempre envolvido com as cordas, né? Uma vez em uma banda toquei contrabaixo, em outras 2 toquei guitarra, né? Mas eu sei um pouco assim de instrumentos de teclas. Então, a música da adolescência até hoje sempre foi uma via de expressão da minha pessoa, eu sempre consegui expressar meus sentimentos com a música. E lá pelas tantas, cursando a faculdade da psicologia e alguns anos depois, já atuando no mercado, eu fui me dando conta que essa coisa da arte, ela é um estímulo praticamente inescapável. A gente não pode se mostrar indiferente à arte, ou a gente não consegue, né? Varia entre uma ideia e outra. E para a música, especificamente, ela é um estímulo que mexe com as nossas frequências corporais. Então, como a psicologia, e em especial a Gestalt terapia, né, que é a minha abordagem dentro da psicologia, mexem muito com a emoção e a gente sente ela bastante no corpo. Lá pelas tantas, a música se tornou uma excelente ferramenta para ajudar as pessoas a se sensibilizarem com o seu processo emocional, o seu processo corporal, né? Porque a gente é um ser todo integrado, né? Com pensamentos, emoções, sentimentos,
né? E a música se tornou uma excelente ferramenta para ajudar as pessoas a resgatar aquela parte que normalmente é a do corpo, né? Que a gente tem menos contato, menos conhecimentos, né? A parte emocional que está associada ao corpo. Então, por isso se tornou uma grande ferramenta aí para mim. Uhum. Você trabalha muito, então, com a parte emocional de das pessoas, assim, como é que é os teus atendimentos, assim, fala quais os casos que mais te procuram, assim, para você fazer uma análise, assim, como é que... Certo. Pois então, a psicologia, como um todo, ela é uma ciência que se ocupou de estudar os aspectos observáveis da alma. Então, quais que seriam alguns exemplos disso? A nossa percepção, nossa emoção, nossa sensação, a nossa atitude, comportamento, tudo isso são exemplos de aspectos que a gente pode observar da nossa alma. Psicologia, a palavra em si, né, psique e logos, são radicais que significam um estudo da alma, mas a nossa alma não está aqui na nossa frente, à nossa vista, né? Então, a gente estuda os aspectos que a gente consegue observar da nossa alma. E, em específico, né, a minha abordagem, eu, no caso, aplicando a Gestalt terapia com os meus clientes, eu os ajudo principalmente a entender o caminho que a percepção deles faz diante da vida deles, como eles se emocionam com aquilo que sentem e percebem, e ajudo a entender como eles estão integrando isso, né? Por que digo integrar? Porque a gente não é só mente nem só corpo, né? A gente sente algumas coisas, percebe elas ou não, ou então a gente percebe coisas, tem uma reação corporal a isso ou não, e a gente faz uma integração disso, né? Então, ajuda a pessoa a entender como ela está no seu processo, aí, né, na sua forma de viver a sua vida, e aí, com isso, dentro dessa forma de trabalhar, eu poderia te dizer, ainda dentro da pergunta que tu me fizeste, que pessoas que tiveram um histórico assim de situações muito difíceis assim da sua vida pessoal, sua vida familiar, são as que estão me procurando nesse momento. Não necessariamente uma situação de uma depressão, por exemplo, ou uma bipolaridade, né? Às vezes, devido a traumas que a pessoa teve em outros momentos da vida, desenvolveu uma grande ansiedade, por exemplo, e hoje não consegue fluir naturalmente no seu convívio. Então, já atendi, por exemplo, gente com disfunção sexual, por exemplo, gente com dificuldade de convívio familiar, né? Gente que passou por violência doméstica, né? Então, de momento, não há um posicionamento específico a respeito de, eu atendo somente essas pessoas, né? Então, procurei te dar aqui, né, dentro do que tu me perguntaste, um panorama geral, assim, de quem tem vindo me procurar. O caso mais difícil que você atendeu? O caso mais difícil que eu atendi... Paciente que tem um caso, assim, muito difícil que está sendo trabalhado na mente dele até hoje. Qual é? Eu tenho eu tenho que tomar um cuidado para responder aqui, sem expor a pessoa, né? Não, sem citar nome. Mas isso, mas também não as características, né? Há casos assim que é difícil olhar
para dentro de si, sabe? Às vezes a gente, como ser humano, tem dificuldade de aceitar que nós somos, de certa forma, contraditórios. Então, sim, há uma situação de algum cliente, às vezes, ter muita dificuldade de olhar para o aspecto que não está lá funcionando tão bem na sua vida, porque, às vezes, isso é uma lealdade com o sistema familiar, por exemplo, alguma crença, alguma sistemática que existe lá, né? E, às vezes, a gente não consegue olhar porque não está pronto para resolver isso, emocionalmente. Certo. Então, já tive, sim, né, alguns clientes que têm um pouco mais de dificuldade. Para outros, eles já chegam para esse momento de uma terapia ou uma mediação emocional, né, que é o meu outro serviço, prontos para lutar pelas mudanças que eles querem alcançar. Uhum. O que seria uma mediação emocional? Interessante você colocar essa pergunta, porque me dá a oportunidade de falar um pouco mais desse serviço. Assim, em modo simples, né, a gente tem uma mente e a gente tem um corpo. E nem sempre eles estão de acordo a respeito da nossa experiência. A gente pensa, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobinho. Estou de regime, na vida real eu não estou de regime, aqui no exemplo só. Estou de regime e decidi que eu iria parar de tomar refrigerante. E eu já estou há 2 semanas sem tomar refrigerante. Porém, daqui a pouco, eu paro para abastecer meu carro num posto de gasolina e vou até a loja de inconveniências, né, enquanto o frentista está terminando de abastecer, passar água no vidro, aquela coisa toda, ritualística, né, do posto de gasolina. E lá pelas tantas, assim, vou tomar alguma coisa. Faço esse pensamento. Quando eu me dou por conta, eu já estou com uma latinha, né, de refrigerante na mão, pronto para ir para o caixa com ela. Né? E aí, se eu continuar com a história dessa maneira, eu vou acabar comprando o refrigerante e vou consumir ele. Mas, na minha programação, eu estou tentando mudar um comportamento e decidi que eu não quero mais beber refrigerante. Aí, de repente, eu me dou conta que eu já estou com a latinha na mão. Entende? Então, por exemplo, assim, há coisas que já estão automáticas a nível de pensamento para nós e outras a nível de sensação e de comportamento no nosso corpo. Né? Então, por isso que quando a gente quer mudar algum comportamento, alguma atitude, algo que a gente entenda que precisa ser diferente, muitas vezes não dá certo porque a gente não considera esse aspecto contraditório, que normalmente está no corpo. No meu caso aqui, desse exemplo, né, eu já estava com a latinha de refrigerante, né, já emiti o comportamento, né, de pegá-la ali para comprar automaticamente, porque é o que já estava estabelecido. Então, eu quero colocar uma coisa nova e eu preciso fazer esse ajuste. Então, a mediação é um procedimento no qual eu ajudo a pessoa a fazer o ajuste fino, né, para aquilo que é uma situação pontual, que ela quer começar a mudar, né, uma coisa que ela pretenda, assim, ter uma postura mais verdadeira com ela mesma, né, porque essas coisas em que a gente, às vezes, duvida da gente mesmo, né, são de ordem emocional, normalmente, e a gente não costuma ter muita clareza sobre elas. É como, nesse sentido, muito parecido com as mediações que existem lá no direito, né? Você pega, por exemplo, um casal que se separou. Hoje em dia, a guarda é compartilhada, inicialmente, né? Mas há questões que precisam ser conversadas e que, de início, costumam não ter muito acordo.
Então, a justiça coloca ali as partes envolvidas e um mediador. É uma figura externa que ajuda essas duas figuras envolvidas aí, né, no conflito a chegarem a uma solução respeitando, né, as demandas e necessidades de todos os envolvidos. Então, um bom resumo seria pensar que é uma ajuda inicial para que a pessoa consiga começar a fazer essa síntese, porque hoje em dia a gente vive muito nessa dualidade do pensamento e da sensação, né? E aí esse serviço acompanha um relatório em PDF para a pessoa que faz ali, né, um relatório de por onde a gente passou, mais a minha supervisão é ali no período de 1 mês, porque quando a gente muda coisas do nosso emocional, é tudo muito novo e às vezes a gente precisa de um suporte maior para se acostumar com aquilo que a gente está tornando diferente. Você receita alguma medicação para a pessoa, né, nesses casos? Não posso receitar remédios, Rodrigo, porque em termos da legislação aqui do nosso país, essa é uma atribuição que compete apenas ao médico, de um modo geral. Há outras especialidades que, às vezes, a elas é dado o direito de trabalhar com algumas medicações específicas, né? Por exemplo, os veterinários editam produtos e medicamentos que são direcionados para o mundo animal, né? Os bichos de pequeno e grande porte. Os dentistas, por exemplo, eles estão autorizados a receitar algumas coisas para as pessoas que possam ser enquadradas dentro do universo ali de trabalho deles ali, né? Coisas para dor, normalmente, né? Um dente que você mexe, às vezes, atrapalha ali na arcada dentária, o paciente pode sentir dor. Aqui na psicologia, a gente mexe somente com as emoções, atitudes, comportamentos. Então, esse aspecto biológico que envolve a medicação fica mais para o médico psiquiatra daí. Ah, sim. E na época de pandemia, você atendeu muitas pessoas com ansiedade ou qual era o sintoma maior? A ansiedade, Rodrigo. A ansiedade, porque foi um momento bastante difícil para a humanidade como um todo, né? Porque a gente, diante da impossibilidade de sair para a rua, fazer o nosso trabalho, aqueles que trabalham na rua, né? A gente precisou ficar isolado em casa, né? E para muitos o trabalho era uma fuga para aquilo que existia em casa, né? E teve que ficar frente a frente com isso, finalmente, e muitas vezes era um frente a frente consigo mesmo, né? E quando eu olho para mim mesmo e não sei quem eu sou, isso pode pesar muito. Claro que eu dei uma dramatizada aqui, mas em muitos casos foi isso. Às vezes a gente perde a referência, de tanto que a gente entra no automático, né? Da casa para o trabalho para casa, né? Determinados assuntos com quem está no trabalho, mesmo assuntos com quem está em casa, né? E que assunto a gente tem com a gente mesmo, né? A gente acaba que fica assim, né, Rodrigo? E aí a coisa começa a complicar, porque se eu não falo comigo mesmo, uma hora o comigo mesmo vai me cobrar. Escuta, nós temos assuntos a resolver, né? Com certeza. Por que eu queria te questionar essa questão da ansiedade? A ansiedade mata ou não? Olha, acho que o mais correto seria eu te dizer que ela pode nos colocar em risco, né? Em riscos que, às vezes, podem ser tão intensos que aí sim a gente pode flertar com a morte. Eu vou te dar um exemplo para não ficar confuso aqui para o nosso
nossa conversa. Isso, nossa, eu estava pensando em telespectador, né? Vamos chamar de net espectador, né? Porque nos assiste na internet. Né? Vou chamar ele assim, nosso net espectador. Veja bem, uma pessoa com ansiedade, que são sintomas comuns? E ela fica com o coração acelerado e a musculatura toda tensa. Né? Às vezes, ela é uma dores musculatura... do corpo também. Isso. Às vezes, essa musculatura fica tensa porque ela está contraída, dando margem para dores pontuais, assim, né? A depender do histórico, né, de cada pessoa. Né? E aí, o que é essa postura aí que a gente assume quando está ansioso? É uma postura de luta ou fuga. Né? A postura em si não é um problema. Ela é, inclusive, um mecanismo natural do nosso corpo, um mecanismo de sobrevivência que, ao longo dos séculos, nos livrou de muitos problemas. Só que um grande mal desse nosso tempo aí que a gente vive é que a gente desenvolveu alguns problemas de ansiedade, no qual a gente fica nesse estado de alerta de modo permanente. A permanência nisso causa frustração e angústias, né, que são difíceis de lidar. Aí, quando isso nos aproxima, assim, de um flerte com a morte, vamos supor que você está num assalto, né, e aí você é o assaltante, você quer concluir essa tarefa o mais rápido possível, sair com os bens da pessoa ali, você, né, o assaltante vai querer fazer isso. Só que ele está num estado tão grande de alerta, com a possibilidade de concluir em seguida o crime e de repente, não ser visto, né, não ser pego em flagrante, né, que ele está num estado de alerta maior. A reação da vítima, dependendo de qual for, vai ativar, né, os mecanismos de sobrevivência ali do assaltante. Ele vai atirar, por exemplo. Muitos assaltos terminam em morte, por exemplo, sem que o assaltante leve nada da vítima. Né? Às vezes, porque saiu um disparo ali da arma de fogo, né, já sai correndo com medo de não ser pego, enfim, e acaba abandonando os pertences ali. Assim como a vítima também, né? A gente fica num estado de tensão ali. Eu já fui assaltado com arma de fogo quando eu morei em Porto Alegre, e eu trabalhava num estabelecimento comercial, né, uma panificadora. Fica bem tenso mesmo. Uma pessoa que foi feita refém lá, ela se urinou toda, por exemplo. A gente fica, né, tenso e preocupado, e o corpo dá essas respostas que são um tanto intensas, né, e viscerais. Então, dentro do que tu me perguntaste, esse seria um exemplo mais concreto do dia a dia, onde a gente consegue ver os dois lados, e eu consigo defender para ti o que eu te disse, de que não a ansiedade em si mata, né, mas ela pode nos colocar a riscos, né, frente a frente com riscos que daí sim, dependendo do que for, pode nos flertar aí com a morte. Um outro exemplo mais concreto desse aspecto específico seria assim: já tive uma oportunidade uma vez de trabalhar num questão de serviços do polo petroquímico, né, ali em Triunfo, né, no Rio Grande do Sul. Então, é um contexto onde, por lidarem com substâncias químicas e instalações, né, que são muito específicas e muito grandes, há uma certa insalubridade e uma preocupação grande das empresas mantenedoras ali com a segurança, porque, vamos supor, às vezes tem o gás, né, ele passa por uma tubulação, que é um espaço confinado.
As pessoas que trabalham ali higienizando e arrumando essa estrutura, elas têm um treinamento específico, né? E parte desse treinamento para conseguir trabalhar ali envolve as rotinas de cuidados, primeiros socorros e tal. Então, por exemplo, alguém se perde e cai dentro do cano, né? Se quem está ali fora vai ajudar e ficar muito ansioso, quando vê, entra junto pelo cano para salvar o outro, é afetado pelo gás e morre junto, né? Então, é um exemplo, né, que não a ansiedade em si, né, pode nos matar, mas ela pode nos colocar em riscos que daí sim, né, nos fazem flertar com a morte, né? E agora, mesmo Opa, terminou? Desculpa, é que agora, enquanto você ia perguntando, eu me dei conta assim, que mesmo com treinamento, às vezes a pessoa fica ansiosa na hora ali, porque quer ajudar o outro que está numa ruim, e acaba não cumprindo ali o que foi treinado e orientado a fazer. Ah, sim. Os teus atendimentos, a maioria, hoje são presenciais ou você trabalha mais no online e por quê? Certo. Eu decidi fazer tudo online nesse momento. Eu tenho a sede aqui do meu consultório, da empresa, vamos chamá-la assim, né? No município de Rolante, né? Na casa que eu moro atualmente, né? E aí é tudo feito online. Por que online? Porque online eu posso ajudar pessoas de todo o país. Na verdade, eu não tenho fronteiras, né? E, inclusive, já ajudei gente de outros estados aí e gostei bastante disso, né? Então, gente daqui que morava em outros países também. Então, a gente acaba tendo uma troca bem interessante, né, fazendo esse trabalho, uma troca com os clientes, enfim, as pessoas que chegam até nós, né? E é interessante porque anteriormente a resolução, acho que é a número 18 do Conselho Federal de Psicologia, o número pode não estar certo, mas pouco importa agora. Depois, até no comentário fixado da transmissão aqui, eu posso colocar a certa, né, se eu tiver informado errado. Então, existiu toda uma regulamentação, né, para que o psicólogo pudesse atender online, porque até o início da pandemia não se tinha uma clareza, assim, uma comprovação científica da eficácia da terapia online. Hoje em dia, o pensamento que existe sobre isso é que para algumas pessoas até é melhor, né? Elas se sentem mais naturais para falar nesse ambiente virtual do que se viessem frente a frente aqui com o profissional, mas muitos ainda preferem esse contato visual e a presença do profissional. Falta, né, doutor? Eu acho que faz falta um pouco, porque você vai perder aquela coisa, né, de tocar na pessoa. Hoje em dia está tudo no online. Eu para mim, no meu caso, favoreceu, né? Porque só assim que eu consegui conhecer esse tanto de gente. Mas no caso, quem vai ao consultório, assim, eu acho que, bom, minha opinião pouco importa aqui, mas faz diferença, né? Na minha opinião. Sim, a pessoa pode sentir uma proximidade, pode sentir uma acolhida maior, estando frente a frente, pode ter. Não, mas assim, então, o que tu disse é muito verdadeiro. Tem pessoas que seguem preferindo estar presencialmente, né? Tem muitos profissionais que atendem presencial e online, e assim como há pessoas que preferem o online. E há profissionais que também preferem o online. E eu, a princípio, sou um desses.
né? Mas eu também... Mas se uma pessoa for no teu consultório, você atende normal. Isso é importante eu esclarecer. Como esse endereço que eu estou atualmente, né, é um consultório cuja o alvará dele, tá, é para atendimentos online. Então, eu não tenho, por exemplo, a garantia da estrutura física e sanitária necessária, com acessibilidade, plano dos bombeiros e etc. Então, para que a pessoa venha aqui nessa residência, né, e seja atendido por mim aqui. No caso, foi feita essa opção mesmo de priorizar o online, porque eu me sinto melhor aqui, né? Eu, inclusive, entendo que eu posso ter um alcance maior para mim, como terapeuta e como negócio também, mas acho que o que motivou tudo foi que, no momento que eu fiz essa escolha, eu desejei, assim, não depender do endereço físico, né? Então, essa coisa do online eu poderia, se um dia me mudar daqui de Rolante para Porto Alegre, por exemplo, para São Paulo, para Minas Gerais ou qualquer outro lugar, né? E eu tenho essa facilidade, assim, de levar o consultório online junto, né? E poder recomeçar rapidamente. Então, foi nisso que eu me baseei também. Ah, sim. Agora, para o meu amigo, para minha amiga de casa que está assistindo esse programa, eu já lhe perguntei isso anteriormente, mas eu vou repetir a pergunta só para reforçar. Psicólogo não dá medicamento, então? Não dá medicamento. A legislação do nosso país coloca essa possibilidade, né, somente para os médicos clínicos gerais e clínicos específicos, né, como gastroenterologista, urologista, por exemplo. Aí, no caso, o médico que trabalha saúde mental é o psiquiatra. Então, ele pode medicar. Psicólogos não medicam, e tem outros profissionais que podem receitar medicações específicas da sua área. Por exemplo, veterinários, que dão remédios para animais, né? E não, porque dentistas... hoje em dia tem tanta coisa, né, doutor? Tem psicólogo, sim, tem psicanalista, tem psiquiatra. Às vezes confunde um pouco, né? As pessoas não confundem, você não concorda? Concordo, mas isso a partir do momento que essas ocupações todas existiram, começaram a existir, sempre causou confusão. Até acho que eu vou me autorizar a fazer uma explicação do como que é cada um dos três, que daí isso complementa a tua pergunta. Por favor. Não sei se... Tá. Então, por exemplo, um psiquiatra. Quem é o psiquiatra? Ele é um médico formado em medicina, que depois de concluir essa formação, optou por uma especialização em saúde mental na área de psiquiatria. Então, ele, dentro da medicina, se aprofundou em entender transtornos mentais. Ele pode receitar, né, as medicações que trabalham esses aspectos desses transtornos mentais aí. O psicólogo, ele é uma figura diferente nesse contexto. É uma pessoa que se formou no curso de psicologia, um bacharel em psicologia, né? Dentro da psicologia escolheu alguma abordagem para si, né? E considerando, né, que o psicólogo trabalhe na área clínica, né, aí ele aqui no país, aqui no Brasil, não pode receitar remédios. Acredito que em outros países também não, isso é meio que padrão. Tá? Então, o psicólogo, ele se formou na faculdade de psicologia, ele entende de pensamentos, sensações, atitudes, comportamentos, como a gente cria crenças limitantes e se perde nelas e tal. Aí, conforme a abordagem que ele siga, ele vai olhar para essa pessoa que
que chega a ele para um atendimento, vai entendê-la de alguma forma e ajudá-la a lidar com os conflitos emocionais, né, que existirem ali. O psicanalista, ele é um caso à parte, tá? Porque uma pessoa pode se formar psicóloga e depois se especializar em psicanálise. Aí vai se tornar um psicanalista. Um psiquiatra pode fazer o mesmo caminho, né? Ter lá a sua psiquiatria e depois se especializar em psicanálise. Inclusive, muitos fazem isso, né, entendendo que numa visão comercial pode ser interessante a pessoa consultar com um profissional para ver a medicação e já fazer a terapia com ele mesmo, né? Então, a psicanálise, né, que é a abordagem, né, que dá origem, né, que forma os psicanalistas, ela foi criada pelo Freud, que era um neurocirurgião, né, austríaco e tal, estudou umas hipnoses lá na França com o Charcot, né, e começou a olhar para o inconsciente. Então, o psicanalista, ele se atém muito assim, para os aspectos inconscientes da pessoa, conflitos internos, olha muito para isso, certo? Então, a princípio, essas são as diferenças entre esses profissionais. O psicanalista, né, a psicanálise como uma profissão, ela não é assim, ao menos nesse momento, uma profissão regulamentada aqui no país de modo definitivo. A psiquiatria, né, e a psicologia, sim, já tem esse status. Então, por isso, muitas vezes, pessoas que são de outras áreas vão para essa formação também, depois começam a atender. Certo. Mais alguma coisa que você queira colocar antes da gente passar para a música? Eu gostaria de deixar uma reflexão aqui, né, porque é um tempo nosso esse que a gente aproveita, né? Antes de você começar a falar da reflexão, Alexandre, me lembrei de uma coisa que eu esqueci do assunto anterior, que a gente estava falando de pandemia, do atendimento online. Sim. Uma coisa que eu tinha me esquecido também de falar, que é importante, as pessoas que ficam no online ficam muito carentes também, você não acha? Os clientes de psicoterapia online? Isso. Eu te diria assim que não sei se você entendeu. Todas as pessoas. Eu não sei se você entendeu. Eu acho que sim. Eu vou começando, daí você me diz se eu cheguei no ponto que você queria chegar. Isso. Todas as pessoas atingidas de uma forma ou outra pela pandemia, em algum nível, estão um pouquinho mais carentes. Algumas mais, outras menos. No caso ali dos clientes online aqui da psicologia, muitos têm demonstrado uma demanda maior, assim, pela continuidade do vínculo terapêutico com o profissional. Exato, é isso mais ou menos. De permanecer mais tempo, entende? Isso. Pela insegurança toda que esse processo mundial aí da pandemia deixou na gente. A gente ficou meio sem referência, tendo que repensar a gente mesmo como uma referência para nós mesmos, né? E como isso não é um processo lá muito fácil, algumas pessoas têm mais dificuldade, e quando buscam a terapia, às vezes se ressentem, né, da questão do encerramento e preferem continuar por mais tempo, né, como profissional. Isso, exatamente. Eu diria assim, adivinhei então. Isso. Eu acho que na carona desse ponto,
eu posso deixar a reflexão para nós aqui, né? Porque esse é um momento que a gente assiste aqui uma transmissão, aprende um pouco sobre alguma coisa e até pode se divertir fazendo isso, porque por que não, né? A gente tem uma quantidade infinita agora, né, de informação a qual a gente pode acessar clicando apenas um botão. Inclusive, isso veio com a pandemia, tipo, se instalou de vez, milhões de lives, né, que tu pode escolher. O programa Uma História de Sucesso nasceu aonde? Na pandemia. Né? Isso, e trouxe a oportunidade de muitas pessoas poderem se expressar, né? Claro. Né? E, por exemplo, você mesmo nos bastidores me comentou que essa forma de se apresentar aqui com as entrevistas foi algo que te trouxe um bem-estar, né? Além de promover, né, a si mesmo com seu trabalho e o trabalho de outras pessoas, né? Isso te trouxe, né, muitas formas de bem-estar. Então, olha só que bacana, né? Então, você foi uma pessoa que pôde aproveitar algo da pandemia e 100%. Transformar ela a seu favor. Né? Claro. Que ficou muito preso em si mesmo, hoje está tendo um pouco mais de dificuldade. Né? Claro. Você atendeu muitas pessoas com depressão na pandemia? Esse tema específico é algo recorrente aqui no consultório online. As pessoas têm tido bastante depressão e bastante ansiedade, né? E nós aqui na Gestalt, a gente olha para isso não tanto com o viés do diagnóstico em si, né? A pessoa tem depressão, a pessoa tem ansiedade. A gente tenta olhar para o indivíduo. Então, a gente busca entender como ele se ajusta, assim, desse modo depressivo, desse modo ansioso. A que esse ajustamento serve, né? A que objetivo emocional isso existe na vida dessa pessoa? Ele está se defendendo de alguma coisa? Ele está se protegendo? Ele está... para que isso serve na vida dele, né? E aí, muitas vezes, a gente acaba sendo bastante assertivo, ajudando essas pessoas a entenderem que algumas coisas, sim, são biológicas desse quadro depressivo delas, ou ansioso, mas uma boa parte é algo que cabe dentro do complexo ali da percepção e da emoção, e com um pouquinho de esforço dá para se responsabilizar por isso e conseguir qualidade de vida, dá para, né, melhorar nesse sentido, mas a gente precisa dedicar um tempo a si mesmo, né, sem julgamento, sem ressalvas, sabe, sentir a própria presença. Né? A terapia ajuda com isso, a mediação, mesma coisa. Ô, Alexandre, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa Uma História de Sucesso. Quero pedir para você que assistir essa live, se inscrevam, compartilhem, deixem like, comentem muito. E quem quiser procurar você, como é que faz? Fala aí. Certo. Nesse momento, eu tenho 2 canais aqui no YouTube. O canal... eu posso pôr aqui, quando sair o vídeo, eu me comprometo a colocar o link no comentário fixado aí, tá? Seria o canal Psicólogo Alexandre Herzog, né, onde eu trago meus temas aí da psicologia, utilizando a abordagem Gestalt, e eu tenho um outro canal chamado As Soluções Criativas, no qual eu abordo algumas coisas relativas ao jogo de xadrez, porque eu, dentre outras coisas na vida, gosto muito de xadrez, né? E também utilizo no meu trabalho da psicologia, e levo um pouco da psicologia para o contexto do xadrez brasileiro, por exemplo, né? Ajudando enxadristas a lidarem melhor com a sua percepção e a sua emoção. Você conhece xadrez, Rodrigo?
Já teve algum contato? Eu joguei. É mesmo? Sabia que tem todo um estudo e um desenvolvimento do xadrez para pessoas com dificuldades visuais, inclusive campeonatos regulamentados, tabuleiros com tecnologia específica ali para a pessoa dessa condição conseguir jogar o jogo. Uhum. Mas é que o Bem problema bacana. é jogar xadrez sozinho, né, Alexandre? É um pouco chato. Concordo. Tem que ter outras pessoas. Sempre com um desafiante é melhor, né? Com certeza. Então, a proposta do trabalho, tanto um perfil quanto o outro, é essa, é justamente ajudar as pessoas a desenvolverem, né, um contato mais verdadeiro consigo mesmas. Lá na psicologia, né, a gente se apropriando da nossa emoção, da nossa percepção e como a gente lida com isso. E ali no xadrez, né, como a gente lida com a experiência de jogo, nossa emoção, nossa percepção ali na experiência de jogo. Uhum. O que como nasceram essas canções que você tem aí, Alexandre, lá no Spotify? Fala um pouquinho para nós. Certo. Isso é assim, dentro da minha trajetória, eu tive esse envolvimento com as bandas, né, dos 15 anos de idade para cá, né, eu toquei em 3 bandas, sempre me envolvi com as criações, foi uma forma minha de expressar e tal. E lá pelas tantas eu decidi que eu não queria mais saber de palcos e esse tipo de coisa, né, estar ali num palco para apresentar, né. Não me sentia mais tão bem, inclusive em ambientes noturnos, com muitas pessoas, né? Então, eu decidi, assim, que eu usaria a música para o meu trabalho da psicologia. Então, por isso, eu criei canções que ajudam as pessoas, a partir das suas letras e da forma, né, como foram compostas, né, a fazer um contato mais significativo ali, através da proposta da música, né? Com coisas que, às vezes, essa vida corrida que a gente leva, e automática e confusa, a gente acaba se esquecendo. Então, se você me procurar lá no Spotify, então também já vou deixar esse link junto, né, no comentário fixado aqui da gravação, quando for ao ar, né? Ou quando tiver postado ali, vou colocar um comentário já com esse link do Spotify também, né? Então, são músicas, um EP de 4 canções, né? E elas têm nomes de verbos, né? Coisas que a gente esqueceu de fazer, né? Por exemplo, agradecer, aceitar, acreditar, né? São coisas que a vida tem tornado difícil ultimamente, né? Tanto que a gente esquece da nossa presença, né? Então, a outra faixa, né, que é o que faz o tempo ter valor, o título, é uma faixa que trata justamente disso, sobre a nossa presença, né? E fala de outras coisas também. Então, é tudo uma proposta de ajudar a pessoa a se conectar com ela mesma de uma forma mais verdadeira. Uhum. Antes de você cantar, eu quero perguntar quem você quer indicar aí para um programa futuro. Certo. Eu vou indicar uma pessoa que é um produtor audiovisual, um grande amigo meu, me ajudou nas gravações dessas músicas, inclusive, né? O nome dele é Vitor, né? Ao final aqui do nosso contato, já vou te passar, né, os contatos dele. O telefone dele aqui. Não, aqui não, eu vou te passar lá no privado. Sim. Sim. Né? Ok. Então, vou te passar os contatos dele lá depois, né? Ele é um produtor audiovisual, né, que também é músico. Ele começou trabalhando, produzindo material audiovisual
para músicos, e hoje em dia ele se direcionou para o mercado de lives, de transmissões ao vivo, né? Tem trabalhado bastante com o pessoal de comunicadores esportivos, né? E grandes eventos na região metropolitana e Porto Alegre, além de fazer vários trabalhos aqui na nossa cidade, aqui de Rolante e região, né? Viabilizando sonhos, né, muitas vezes, né, de artistas como eu, né, que, por exemplo, me ajudou tanto a gravar essas músicas que estão hoje no Spotify, quanto a produzir um documentário na qual eu utilizei elas como fundo musical do documentário. Inclusive, vai o link junto quando eu postar o comentário lá, porque vale a pena. É bem interessante e também fala justamente desse caminho para a gente ter mais consciência aí de si mesmo. Bem interessante. Maravilha. Então, obrigado, Alexandre. É com você agora, mas antes eu quero deixar o meu beijo aí a todos. Vamos encerrar aí com o Alexandre Herzog cantando para nós nessa noite. Certo. Se inscrevam, compartilhem, deixem like e até uma próxima, pessoal. Com vocês aí, o Alexandre Herzog, psicólogo e cantor. O que dizer da vida, se nem sempre nela estamos? Embora estejamos vivos, poucas vezes nos encontramos. É tão difícil estar presente nesse instante de repente. É tão difícil estar ausente, mesmo estando frente a frente. E é por isso que é sempre bom agradecer pelo dia em seu caminho, pelo pássaro no ninho, pela rosa e pelo espinho. Agradecer pela noite que vem, pelos pais que você teve, pela dor que sobrevém quando se perde alguém, quando se perde alguém. Da gratidão, se apenas respondemos prontamente a vivemos, sem sorrir ou sem pensar. É tão difícil estar presente nesse instante frente a frente. É tão difícil estar ausente, mesmo estando frente a frente. E é por isso que é sempre bom agradecer pelo dia em seu caminho, pelo pássaro no ninho, pela rosa e pelo espinho. Agradecer pela noite que vem, pelos pais que você teve, pela dor que sobrevém quando se perde alguém, quando se perde alguém. Maravilha! Mais um programa especial com convidados extremamente maravilhosos. Quer saber de uma coisa? Aguarda o próximo programa. Não perde!
Tá nas mãos de Deus. Pode acreditar. Bota pé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus. Pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar.